Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Torcedor bugrino, você é contra ou a favor a venda do mando de jogo no duelo contra o Palmeiras? O Guarani recebeu uma proposta, ainda não respondeu. E você, o que você acha? R$1 milhão para realizar a partida contra o Palmeiras em Londrina, lá no Estádio do Café. 97102-1493. 97102-1493. E você gostou do sistema defensivo utilizado na partida contra o Santos? Repetiria o mesmo esquema tático para o duelo contra a Portuguesa? 97102-1493. Alberto Valentim até dissertou sobre o porquê ele utilizou 4 laterais, 2 na direita e 2 na esquerda. Mas e aí, o que você, Ponte Pretano, acha? Opine. 97102-1493. Vamos com as pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani recebe oferta para vender um mando de jogo da partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 2 de fevereiro. Segundo informações, o Bugre receberia entre 800 mil a R$1 milhão para tirar o jogo do estádio Brinco de Ouro e levar para o estádio do Café, em Londrina. A empresa responsável pela negociação já anunciou o novo local do confronto, mas o Bugre ainda não deu uma resposta oficial. Além disso, é necessário a aprovação da Federação Paulista de Futebol para essa alteração. Diretoria do Guarani se aproxima de acerto com Lucão, zagueiro que estava no futebol português. Defensor de 26 anos, vem sendo analisado pela diretoria alviverde, deve ser o novo reforço para a sequência da temporada. Atualmente, Maurício Souza conta com Alan Santos, Márcio Silva, Titi, Rafael Rodrigues e Pedro Manuel como opções para a zaga. Para o duelo contra o São Paulo, o treinador bugrino deve contar com o retorno de Alan Santos, que não estreou ainda por conta de uma lesão, mas já iniciou o processo de transição física e deve ficar à disposição. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Volta por cima de Titi.
surpreende e anima a comissão técnica. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. De olho no confronto contra a Portuguesa amanhã no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta iniciou a preparação para o duelo da terceira rodada do Paulistão. Suspenso no último jogo, Dudu retorna como opção para Alberto Valentim. Diretoria da Ponte Preta iniciou hoje, às 11 horas da manhã, a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa. Bilhetes são vendidos a R$ 40 inteira e 20 a meia. Na arquibancada geral, 80 e 40. Na área VIP, 100 e 50 nas cadeiras vitalícias. Sócios torcedores podem realizar o check-in pelo site TC10. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Próxima adversária, Lusa, tem vantagem no retrospecto, veja os números. Só entrar lá no portal carlosbatista.com.br. E tem as notícias do dia, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Justiça dá ganho para Mike recuperar 4 milhões investidos por indicação de William Bigode. Em decisão assinada pelo juiz Christopher Alexander Roicin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou definido que o lateral do Palmeiras tem direito a receber o valor investido. Porém, ainda cabe defesa da parte de William e os advogados afirmam que irão recorrer da decisão. Pauta número 2. Após interesse do Grêmio, Keylor Navas encaminha acerto com New Old Boys da Argentina. Goleiro de 38 anos estava livre no mercado desde julho de 2024, quando chegou ao fim o contrato com o PSG. Nas últimas semanas, agentes do jogador vinham conversando com a diretoria do Grêmio, mas, segundo fontes, os valores pedidos pelo staff do atleta assustou o tricolor gaúcho. Pauta 3. Adversário do Lyon, no último sábado, Toulouse entrou com uma queixa na Federação Francesa por conta de uma suposta fraude na inscrição de Thiago Almada, ex-Botafogo. O Toulouse considera irregular a inscrição do meio-campista, já que o Lyon estava proibido de fazer contratações nessa janela de transferências por conta da crise financeira no clube. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Está no ar, Esporte em Debate. 17 horas e 8 minutos, a mesa de áudio é de Pedro Piscinato. Ele também responde pelo Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, dá um like aí para nós, manda um joinha. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E entra aí na barra do seu navegador, faça uma cópia do link. É só clicar aí, né? Fazer uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp que você é participante. Assim você nos ajuda. Estamos com mais de 46 mil, quase 47 mil assinantes. E aí, com a sua ajuda, vamos ultrapassar rapidamente os 47 mil. Muito obrigado pela sua colaboração. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h14 em Campinas. Ande pra cá suas mensagens 97102-1493. 97102-1493. Participe dos temas do dia ou qualquer outro tema que você queira também debater conosco neste dia 21 de janeiro de 2025. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Você é contra ou a favor a venda do mando de jogo no duelo contra o Palmeiras? O Guarani precisa de dinheiro. Tem muita gente que está revoltada com essa situação, mas é a situação do Guarani. Só está vendendo, não é porque é torcida única, é porque precisa da grana. O ideal seria não vender, evidentemente, para respeitar o sócio-torcedor, tudo certo. Só que essa é a realidade.
Essa é a realidade. Esse é um dos problemas, além de cair para a terceira divisão, é ter reduzido mais da metade da arrecadação. Então não tem fórmula mágica. Para fazer futebol, você precisa de dinheiro. E se você não tem dinheiro, você tem que achar alternativas. Essa não é ideal. Eu não gosto dessa coisa, de vender mando de jogo. Só que a situação do Guarani é muito complicada financeiramente. Você gostou do sistema defensivo utilizado na partida contra o Santos? Repetiria o mesmo esquema tático para o jogo contra a Portuguesa? Não. Não repetiria. Funcionou. Foi bom jogar com 4 laterais, mas cada jogo tem a sua dificuldade diferente. Com certeza a Portuguesa tem outras características e o time da Ponte deve jogar de uma outra maneira. Batista. Bem, são 17 horas e 16 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Fala, Batista, beleza, amigão? Boa tarde, como é que você tá? Aqui é o André do Dick 6 aqui. Rapaz, nós é a favor sim dos 3 zagueiros aí. A Ponte jogou bem, hein? Nos 2 jogos aí a Ponte jogou bem com essa formação aí. O Danilo Barcelos encaixou bem ali como terceiro zagueiro ali e a Ponte tá jogando bem. Não precisa fazer mais nada não, o que tá certo tem que manter, tem que continuar. Um forte abraço pra você aí, Batista. Forte abraço. E dá-lhe Negavé pra cima do Canindé, pra cima da Portuguesa do Canindé. Acho que eu cortei, né, o nome dele, quando ele falou o nome, foi isso? Só mandou um abraço. Então um abraço, muito obrigado, mais um. Batista, boa tarde, amigos aí da Band, né? Só o Greger parece que por enquanto aí, e alguns torcedores se dizem bugrino, que deve mandar mensagem aí, a gente não tem nem como identificar se é bugrino ou não, né? Porque na rádio a gente pode ter a liberdade de falar com qualquer um, mas perdeu o jogo do brinco aí, né? Pra levar lá pra Londrina, né? No Paraná, lá, é onde vai ser, né? Então quer dizer, se o Guarani perde pro São Paulo e perde pro Palmeiras lá, o nosso querido Maurício Souza deve estar de saída, porque 2 derrotas vai atrapalhar muito, né? E o Guarani vai ficar nessa situação até quando? E agora a diretoria aí que manda o feudo que foi feito dentro do Guarani, né? A província que o Guarani virou, para deixar de ser um time democrático, a torcida nunca é consultada, né? Ninguém sabe o que acontece, os treinos não são vistos, e jogadores que estão vindo lá de novo, mais um, né? Só bastante, tá trazendo mais um aí de Portugal, cederam o Mundial aí pro Guarani, né? Vamos ver o que acontece, já trouxe tanta porcaria, né? E não serviu para nada, jogador que veio e ninguém jogou, não chegou nem a jogar um jogo, né, Batista? Então é muito triste o que está acontecendo com o Guarani, estão acabando com o Guarani, né? E vender o jogo me lembrou muito o Brinco, né? Que tirar o jogo do Brinco contra o Santos, né? Que a única chance que o Guarani tinha na época do Neymar era jogar no Brinco, tirar o jogo do Brinco. E a Ponte perde o título em 77 porque os 3 jogos foram no Morumbi, né? Não teve um jogo no campo da Ponte também, né? Então é uma vergonha, né? O que eles fazem com os times de Campinas é ridículo. A federação não gosta do Guarani da Ponte há muito tempo, dá para perceber isso. Desde a copinha, com os horários de jogo, com manda, essas coisas todas, né? E agora a gente tá vendo isso aí, né? Então é lamentável. Esse é o futebol de Campinas que eles estão fazendo, né? Estão se vingando de tanta humilhação que sofreram nos anos 80 e 90, né? Tá bom? Então vamos lá, Bugrão. Vamos lá. Vamos ver se a gente, pelo menos aí, consegue um empate com o São Paulo aí, mas acho que o Maurício Souza vai acordar para a realidade. Ele vai ver que o projeto do Guarani é outro, né? Não é mais subir e tal, é pegar jogador, ficar vendendo e passar para terceiro e ficar com essa festa toda aí, tá bom? Um abraço a todos aí, sempre de São Paulo, hoje sempre Guarani. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação. 17 horas e 19 minutos, continue mandando para cá a sua participação em áudio ou então em texto. Sempre curtos, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar para cá as suas participações. 17h19, vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Daqui a pouco o Vladimir vem trazendo as informações do Guarani aqui no FM 85,7
e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está ligado aqui no programa que é líder em audiência no horário. Muito obrigado para todos que curtem o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você que também nos acompanha aí em várias plataformas esparramadas, né? Plataforma própria da Rádio Bandeirantes e também várias outras plataformas. Você pode nos acompanhar também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí é o Rádio com Imagem. Rádio com Imagem. E muito obrigado para você. E se você puder, né, nos ajude a ampliarmos a nossa base de inscritos. Já estamos com quase 47 mil. E aí você nos ajuda entrando aí na barra do seu navegador e mandando para cá, aliás, mandando para o grupo de WhatsApp o nosso link. Entre na barra do navegador, faça uma cópia e aí você manda, portanto, né, para aquele grupo ou os grupos de WhatsApp que você participa. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte continua mandando mensagens. 97102-1493. 97102-1493. 17h21, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família.
Muito bem, chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que ontem foi encerrada a segunda rodada do Campeonato Paulista com empate por 0-0 entre São Paulo e Botafogo na cidade de Ribeirão Preto. Foi a estreia do São Paulo, portanto, empate por 0-0. Botafogo 2 jogos, apenas 1 ponto conquistado. A rodada terceira começa hoje. Logo mais 7h30 da noite tem Novo Horizontino e Inter de Limeira. Amanhã 6h30 Red Bull Bragantino e Velo Clube. 7h30 Corinthians e Água Santa. 8 da noite Ponte Preta e Portuguesa. 9h35 Santos e Palmeiras. Na quinta-feira 18h30 Noroeste e Botafogo. No mesmo horário São Bernardo e Mirassol. Além de 7h30 da noite São Paulo e Guarani que jogam no Morumbis. Hoje é dia de conhecermos o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo mais, jogam na cidade de Araraquara, Criciúma e São Paulo. Esse jogo será realizado às 7h30 da noite. A outra semifinal acontecerá nesta quarta-feira com o confronto entre Corinthians e Grêmio. O jogo será às 5 da tarde na Arena Barueri. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h27 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Então, peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. 17h28, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo na próxima quinta-feira, mais uma vez fora de casa, né? O jogo do Guarani vai ser contra o São Paulo no Morumbis, terceira rodada do Campeonato Paulista. Guarani que vem de uma vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 e um empate sem gols contra a Inter de Limeira no sábado lá na cidade de Limeira. Bugre lidera o grupo, né, e quer se manter aí entre o grupo dos que estarão classificados à próxima fase desse Campeonato Paulista. Jogo próximo é contra o São Paulo, Batista, mas só se fala no Guarani com relação ao jogo contra um outro grande, né? Guarani que recebeu uma oferta para vender o jogo ou o mando do jogo contra o Palmeiras dia 2 de fevereiro. As informações dão conta de que o Guarani teria recebido uma oferta de R$800 mil para tirar o jogo do brinco e levar para o Estádio do Café em Londrina. Inclusive a empresa responsável pela negociação, ela já anunciou o local do confronto, o Guarani ainda não confirmou e a federação também ainda não confirmou esta possível mudança de mando do jogo contra o Palmeiras para a cidade de Londrina. O torcedor bugrino não está muito satisfeito não com a decisão, está prometendo até protesto contra essa possível mudança no mando de jogo. Mas vamos ouvir o Natan,
o meia, né, volante da equipe do Guarani, destaque nas 2 partidas iniciais do campeonato. Ele diz estar feliz no Guarani e vê a equipe fazendo bons jogos até aqui. Cara, primeiramente muito feliz, como eu falei assim que acabou o primeiro jogo, muito feliz por estar representando o Guarani e por estar vivendo esse momento tão especial na minha carreira. Creio que a gente tem feito bons jogos, por mais que a gente não queria ter empatado contra a Inter no final de semana, mas creio que a gente vem crescendo e evoluindo nos treinamentos para que a gente venha fazer mais jogos melhores e conseguir os 3 pontos. O Guarani está com uma defesa intransponível até aqui no campeonato, né? Em 2 jogos não levou nenhum gol, nem do Botafogo, muito menos da Inter de Limeira. E o Natan falou sobre a importância desta segurança defensiva e quem sabe tentar se manter assim, né? Tomando o menor número possível de gols durante todo o campeonato. Para a gente da linha defensiva é muito importante ficar jogos sem sofrer gol, porque isso vem mostrando que a gente vem trabalhando, o quanto a gente vem evoluindo, e creio que se a gente continuar dessa maneira, a gente vai conseguir alcançar ainda mais os nossos objetivos e ficar com a baliza 0. O Natan é muito jovem, né? Veio da equipe do Bragantino, Sub-23, lá com o comando do técnico Maurício Souza. Ele foi campeão brasileiro Sub-23. E ele fala exatamente sobre como tem aprendido com o elenco bugrino, com os jogadores mais jovens, o quanto tem sido válida essa experiência. Venho aprendendo muito. Venho aprendendo com as pessoas mais velhas. Alan, que é o mais velho do grupo, junto com o Anderson Leite. Creio que isso tem me ajudado bastante, tenho ouvido bastante também. E também com toda a bagagem que, por mais que eu sou jovem, mas tenho uma bagagem já de jogos profissionais e fico muito contente com essa minha evolução e creio que tudo vai caminhar da forma correta. Palavras, portanto, aí do Natan, volante bugrino, que já está pendurado, né? Com 2 cartões amarelos, ele que acabou tomando cartão contra o Botafogo e também contra a equipe da Inter de Limeira na última rodada. Guarani que ainda não fechou o grupo, né? Tá no mercado e está muito próximo de acertar com o Lucão. Zagueiro de 26 anos, que estava no futebol português, pode ser o novo reforço para a sequência da temporada. Atualmente o técnico Maurício Souza tem o Alan Santos, o Márcio Silva, o Titi, o Rafael Rodrigues e o Pedro Manuel. Pode ganhar também o Lucão como reforço aí para a sequência da temporada. Pensando no jogo contra o São Paulo, quem está próximo de voltar é o Alan Santos, né? Ainda não jogou por uma lesão, já está no processo de transição física e deve ficar à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. Essas as informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. 17h33 em Campinas. Quero falar da Rocha Autopeças. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure um mecânico da sua confiança para fazer a manutenção preventiva regularmente, que é essencial. Assim você evita as surpresas desagradáveis. E você, para fazer a manutenção preventiva, vai precisar das peças. As peças você vai encontrar na Rocha Autopeças. Lá você também encontra peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ô, CH, tá aí o boletim do Vladimir Catarino falando do Guarani para você comentar. Diz aí, CH. Batista, essas entrevistas, né? Eu vou falar porque, com todo respeito, elas acrescentam um pouco, porque o cara não vai dizer que o time dele tá jogando mal. Então é o seguinte, é muito claro, o que interessa é a pontuação do time. Legal, tá tudo certo. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Agora, ficar discutindo o Guarani, o desempenho tá muito ruim. Muito ruim. A gente tem que entender que está no começo do campeonato,
no começo do trabalho. Maurício ainda precisa ajustar muita coisa, mas o que está sendo apresentado não está bom. Eu tenho certeza que eles internamente sabem disso. Na hora de externar isso nas entrevistas, nas declarações, é óbvio que eles vão falar que está tudo legal. Não está tudo legal. Pegue você que está em casa, que não teve a oportunidade de assistir Inter 0 para o Guarani, e tente ficar atento assistindo o videotape durante 15 minutos. Se você conseguir, eu dou um prêmio para você que está em casa. Negócio horroroso. Agora, a gente tem que fazer as pontuações. A primeira pontuação é que o trabalho está no começo. Ainda bem que o Guarani pontuou, porque poderia ser pior essa situação. Diante do contexto, a gente pode considerar que o trabalho é bom, né? Aliás, os resultados são bons. O trabalho, a gente está ainda analisando, e um pouco mais à frente, com certeza nós tiraremos as nossas conclusões. Mas, por enquanto, o desempenho do time está assustando. Defensivamente há uma arrumação. Eu pontuei na partida que comentei no sábado passado. Eu acho que defensivamente o time já está melhor do que esteve no ano passado no Brasileiro. Agora, você não pode passar o jogo inteiro só marcando, né? 2 jogos não tomou gol. Tá tudo certo. Mas eu tenho que falar do problema. Eu não sou assessor de imprensa do Guarani. Nem trabalho na comissão técnica. Nem no marketing. E não vendo agenda positiva. Eu falo o que eu estou enxergando diante da minha verdade. E o que eu estou assistindo é muito pobre. Se vai ser suficiente para classificar para a próxima fase, eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Se o Guarani urgentemente não mudar e melhorar o seu desempenho, da transição do meio para ataque, dos seus atacantes, da composição geral do time, vai ter problema contra o São Paulo e vai ter problema à frente. Porque se o Guarani está treinando, se dedicando, contratando, ele daqui a pouco a intenção teórica é melhorar. Os outros também estão melhorando. Então é bom tomar bastante cuidado. O Guarani teve competência para fazer 4 pontos. Eu não posso tirar a competência do time. Mas é possível entregar mais. É possível fazer melhor. É possível fazer esse time jogar, pelo menos com a bola, de maneira um pouco mais convincente. Por enquanto, eu vou continuar aguardando, Batista. Bom, é o seguinte, são 17 horas e 38 minutos em Campinas. Essa questão do mando de jogo realmente está dando pano para manga. Guarani, em 2022, vendeu o mando contra o Vasco por R$1 milhão. Foi jogar lá em Manaus, no Amazonas. E empatou o jogo naquela oportunidade, placar de 0-0. Então, são algumas situações que precisam ser analisadas. Primeiro, o Palmeiras é favorito para conquistar o resultado em qualquer campo. Jogando no Brinco de Ouro, jogando em Londrina, jogando no Allianz, jogando em qualquer lugar. Tem mais time, tem mais qualidade técnica, tem mais cabedal. Isso não significa que ele vencerá o jogo. Caso do Vasco, por exemplo, na oportunidade diante do Guarani era o favorito. Jogou com a torcida inteira de vascaínos em Manaus e empatou o jogo pela Série B em 2022. Então esse aspecto técnico, jogando no Brinco, o Guarani tem mais chance de vencer a equipe do Palmeiras. Não tem. Se tiver que vencer ou tiver que empatar ou perder, vai vencer, empatar ou perder em qualquer campo. Palmeiras é o amplo favorito. A questão do sócio-torcedor é uma sacanagem com o sócio-torcedor. Porque é um único jogo contra um time grande. E o torcedor iria comparecer em grande número. Então, se faz a promoção de sócio-torcedor, tem que entregar aquilo que promete. Sócio-torcedor é para os jogos, para comprar os jogos que são realizados no Estádio Brinco de Ouro. Então, não realizar algum jogo
a menos que o sócio torcedor seja ressarcido de alguma maneira, que não é o que ocorrerá. Então esse é um aspecto que tem que ser levado em consideração. É um contrato. Quando você faz um contrato, você tem que cumprir aquilo que está no contrato. Porque se não cumprir aquilo que está no contrato, é estelionato. Você está vendendo uma coisa que não tem possibilidade de entregar. Agora, com relação à questão financeira do clube, o Pastana, na entrevista coletiva que deu no começo do ano, ele disse que o Guarani teria uma receita 50% menor para trabalhar em 2025. Caiu da Série B para a Série C, não tem arrecadação da Série B, porque não tem cota de televisão na Série C. Agora, não é isso que está prevendo o planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário do Guarani para 2025, aliás, o balanço terá que ser publicado obrigatoriamente em abril. O planejamento orçamentário é de 40 milhões. E quanto foi o ano passado? 50 milhões. Então, se o ano passado foi de 50 milhões e 2025 o planejamento é de 40 milhões, então significa que o Guarani tem 20% menos, pelo menos no aspecto orçamentário, e não 50%. Ou o Pastana falou sem conhecimento dos números, ou o Pastana acabou dando números, né, para poder justificar uma contratação ou um planejamento de contratação sem trazer grandes jogadores ou fazer grandes contratações. Então, produz uma narrativa, olha, temos 50% menos de orçamento para 2025. Então, consequentemente, a folha de pagamento será metade do que foi em 2024. Então, 2024, o Guarani tinha uma folha de pagamento de 1.800.000. Para 2025, iria trabalhar, de acordo com isso que disse o Pastana, uma folha de pagamento de 900 mil. Não é o que está acontecendo. O Guarani está trabalhando com uma folha de pagamento de 600 mil reais. Então, além de ter um planejamento financeiro de 20% apenas menos do que 2024, ele está trabalhando com uma folha de pagamento bem menor do que fora em 2024 e até menor do que aquilo que o Pastana disse na entrevista coletiva que deu logo depois que o Guarani foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando isso porque a argumentação de que caiu a arrecadação, aí tem que vender um mando de jogo para poder fazer a reposição. Que o Guarani toma prejuízo toda vez que joga no Estádio Brinco de Ouro, isso é indiscutível. Toda vez tem que pagar para jogar, porque para empatar tem que ter um público de aproximadamente 4.500 torcedores vendendo ingressos a 40,20. 40,20, 4.500, empata, paga as despesas. Então, todo jogo tem prejuízo. Aí esse jogo não vai ter prejuízo porque vai negociar uma cota entre 800 e R$1 milhão, e aí todas as despesas são pagas. Ok? É uma boa justificativa. Mas não dá para usar essa justificativa por causa da queda de receita. Porque a queda de receita, então, de acordo com o planejamento, é de 20% menos. A menos que essa arrecadação de R$1 milhão já esteja dentro do planejamento para ter uma redução só de 20% na arrecadação.
Agora, como é que o Guarani faria o planejamento? Será que ele já imaginava vender esse mando de jogo? E deu uma repercussão altamente negativa. O torcedor, inclusive, já está aí se manifestando, se movimentando em fazer um boicote para que os próximos dos jogos do Guarani tenha receita zero, tenha público zero no Estádio Brinco de Ouro. Claro que partiu das organizadas, mas vão tentar convencer toda a massa de torcedores do Guarani para não comparecer nos próximos jogos. E aí não vai ficar muito pior. E agora, se o Guarani já fez o contrato com a empresa que promove esses jogos, é a empresa que compra o mando de jogo, paga e aí depois ela vai arrecadar para ressarcir o que ela gastou. Se o Guarani já fez um contrato, esse contrato tem uma cláusula, uma multa rescisória. Se o Guarani voltar atrás aquilo que acertou como contrato, ele terá que pagar essa multa rescisória. Vai ficar muito pior. Aí ele perde R$1 milhão, paga a multa, que eu não sei qual é o valor, mas é uma multa importante, considerável. Tem que pagar a multa e ainda vai ter que pagar para jogar contra a equipe do Palmeiras no Estádio Brinco de Ouro. O Guarani não se manifestou, tá? Até agora, nenhuma nota a respeito do episódio. Só esperamos que o Guarani não tenha assinado esse contrato, porque se realmente assinou o contrato, aí é um tiro no pé. Aí realmente é uma falta de inteligência. Aí, já que fez o negócio, então vai até o fim. Então continue com o mando de jogo, pelo menos não terá prejuízo. E é o seguinte, olha, Guarani está próximo de acertar com um centroavante. Não tenho aqui o nome do centroavante, estou tentando levantar, mas já está quase certo. Estou tentando apurar aqui o nome para realmente ainda ser possível falar neste programa. Mas até o momento eu não tenho esse nome para passar, mas sei que está próximo de acertar com um centroavante, um camisa 9, um homem de área. E também ontem eu disse que o Guarani hoje teria uma reunião com o Ibanez. Aliás, Albanês, Vitinho Albanês. Não tenho informação se a reunião aconteceu ou não. Também estou tentando checar esta informação para passar aqui para os nossos ouvintes até o final deste programa. É só ficar ligado, porque tem muita informação. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias no almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as mais variadas cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante, e tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias no WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. O Ponto 10 está momentaneamente fechado para pizzas nas noites de terça a quinta-feira. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Aquidaban, entre a Aquidaban e a Moraes Salles, pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista.
Um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirante. Tá tudo bem por aí, Batistão? Sim, aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo Band. E por aí? Por aqui também tá tudo Band, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, né? Pro Fala Galera, torcedor bugrino, você é contra ou a favor da venda do mando de jogo no duelo contra o Palmeiras? Tá aí na tela aí o pessoal do YouTube tá acompanhando. Batista, eu sou totalmente a favor. Aliás, discutimos isso hoje, eu e Carlos Henrique, lá no programa do Nossa Área, né? Que começa às 11h30 da manhã. E falávamos muito sobre isso. Totalmente a favor. O Guarani tá sem recurso, gente. Tá na Série C. Tá precisando de verba, tá precisando de dinheiro. E sem dúvida nenhuma, uma venda dessa aí renderia alguns para os cofres do clube. É importante demais que isso aconteça, até para que o Guarani consiga manter as suas contas em dia. Ou o torcedor prefere um time que fique com o salário atrasado. Mas Gleger, mas tem a questão do sócio-torcedor, que é um desrespeito ao sócio-torcedor. Gente, nós estamos falando de alguns jogos. Nós não estamos falando de todos os jogos do Campeonato Paulista. Um jogo ou outro, é plausível sim que o Guarani venda o mando para que tenha, vou repetir, arrecadar alguma verba, algum recurso, para que ele consiga passar o ano tranquilamente na parte financeira. A dificuldade é enorme, a dificuldade é gigantesca. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, eu sou totalmente a favor da venda do mando. E se você gostou do esquema defensivo utilizado na partida contra o Santos, e aí falando da Ponte, repetiria o mesmo esquema tático para o duelo contra a Portuguesa? Olha, Batista, eu gostei do esquema implantado pelo Alberto Valentim e não dá para dizer que foi defensivo, né? Foi uma estratégia do time da Ponte neutralizar as jogadas santistas, a velocidade do time do Santos, a leveza, né, a agressividade que tem o time, e deu muito certo. A Ponte conquistou um bom resultado, o empate contra o time da Baixada. E aí a Portuguesa, claro, mas não dá para dizer que dá para manter o mesmo esquema? Claro que dá. É só você usar uma estratégia um pouco diferente, mas o esquema dá para você implantar sim. Eu, por exemplo, manteria a mesma escalação para enfrentar a Portuguesa, com uma estratégia um pouco mais agressiva, com um pouco de linha, as linhas um pouco mais altas, pressionando um pouco mais a saída de bola, até porque a parte técnica da Portuguesa não é igual a do Santos. Mas o esquema dá para implantar sim, e é o que eu faria, viu, Batistão? São 17h52 em Campinas. Mande para cá a sua participação via WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagem de texto, texto curto, mensagem de áudio, áudio curto também. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h54, ouvinte no ar, mensagem de áudio.
Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, é uma questão complicada, né? Você tem o lado do torcedor, que vai perder de ver o time, que raramente vai jogar com um time grande esse ano, vai perder essa oportunidade. Tem a questão do sócio-torcedor também, né? Que paga para ter um certo benefício e nesse caso, contra o Palmeiras não vai ter. Mas a questão atual, né, a questão que está importando atualmente é o dinheiro, né? O time está sem dinheiro, o time vai disputar uma série que vai pagar pouco, então se a grana for boa, né? Eu pesquisei aqui, não consegui achar em lugar nenhum qual que vai ser o valor, mas se for um valor aí que pague algumas folhas de pagamento, eu acho que compensa sim, porque a questão que tem que ser vista atualmente é a falta de grana dos clubes de Campinas. Um abraço. Abraço, muito obrigado. 17h55, atenção. Você que é pontepretano e quer assistir de graça Ponte Preta e Portuguesa amanhã. Partida marcada para as 20 horas no estádio Moisés Lucarelli. Você que quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias do estádio majestoso, entre agora lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. A senha é composta por 3 palavras. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha para o número que está lá no canal de vídeos. Nome completo, CPF e a senha. Tem que mandar 3 coisas. Nome completo, CPF e a senha. É uma participação por CPF. E são 10 ingressos. 10 ingressos, 10 ganhadores. Os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio majestoso amanhã, dia do jogo, até uns 10 minutos antes do início da partida. Você vai chegar, você ganhador, vai chegar na loja da Macaca, dizendo que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF. Participe, sorteio dentro desse programa, né? Então vai mandando aí a sua participação já. Eu vou sortear 10 ingressos para a Ponte Portuguesa amanhã, às 8 da noite. 17h57, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, bancada CH, Tigrão. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui é o Ricardo Marques, do Guanabara. Eu sou bugrino, sócio torcedor do Guarani, mas eu ainda estou com a opinião meio dividida a respeito dessa questão de ter mandado o jogo para Londrina. Sou sócio torcedor, então eu queria ver o jogo, né? É um jogo grande, é um jogo bom, acho que a gente paga sócio torcedor pra gente querer ver jogos bons, né? No brinco e tal. E do outro lado, o Guarani precisa de dinheiro, concordo, o Guarani precisa de dinheiro, essa até é a parte do Guarani, é a parte que interessa ao Guarani, captar mais dinheiro do que um público aqui de 90, 100 mil, 110 mil reais no máximo, que a renda que um jogo desse ia dar, né? Lá vai dar bem mais que isso, talvez 4 ou 5 vezes mais que isso no bolso do Guarani, né? Mas, então, por isso que eu acho que tem o lado do Guarani e tem o lado do torcedor. Mas eu só queria lembrar uma coisa. Quem colocou o Guarani nessa situação são as mesmas pessoas que estão decidindo por isso aí, né? Quem colocou o Guarani nessa situação de uma penúria financeira, por ter feito um time ruim no ano passado, por ter feito um monte de cambalacho, tudo errado, passava mês a mês, eles continuavam errando, e deu no que deu. O Guarani caiu, perdeu receita e agora está correndo atrás da receita, prejudicando o seu torcedor. Essa é a minha opinião, tá? Então eu queria saber de vocês três, para, assim, acho que, olhando pelo lado do Guarani, o que seria melhor pro Guarani agora, né? Eu acho que essa diretoria tá mais perdida do que a gente, você quer saber, viu? Um abraço aí para vocês. Valeu, um abraço, muito obrigado. Já passamos pelo tema, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, aqui professor Adailton, o Carlos Lourenço. Olha, eu acredito que a Ponte Preta tem que manter o que está jogando, né? O importante aí é trabalhar bem a parte defensiva, né?
fazer com que a defesa, o meio e o ataque faça a interligação. E eu acho que o time que está ganhando não se mexe, entendeu? Não interessa se a Ponte jogar com 3, com dobradinha de lateral. Eu acho que todo esquema tático que dá certo, por mais inovador que seja, tem que ser mantido. Eu acho que o principal, eu acho que a Ponte está fazendo, que é jogar com raça e determinação. É isso que a torcida Ponte Pretana quer. Quando eu vou no estádio, eu quero ver isso nos jogadores. Eu acho que para mim o que mais importa é mostrar e honrar a camisa da Nega Véia. É isso aí, Ponte Preta para cima deles, Ponte sempre. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista e turma da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a vocês. Eu gostaria de falar sobre a questão aí da venda do mando de campo para Londrina do Guarani. Rapaz, vocês fazem uma análise aí. Olhem só. Começo do ano, tabela do Campeonato Paulista. Você pega seu filho e fala assim, ó, tem X jogos, e tem o jogo do Guarani e Palmeiras aqui. E nós vamos lá nesse jogo e nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos lá torcer junto, coisa que nós temos feito. Então é uma tradição de pai para filho, e pai passando para filho, e filho passa para neto, e avô, e assim vai. E vem o cara e vende o jogo lá para não sei da onde. Que coisa de louco uma coisa dessa. E aí depois fala que não quer acabar com o Guarani, e vai acabar, gente. Um grande abraço, Rodrigo de Hortolândia, indignado com essa situação aí que surgiu hoje. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos da Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, pessoal do Fala Galera, Sérgio Botequia. Eu sou totalmente a favor. Eu vou em todos os jogos do Guarani no Brinco de Ouro, independente do time com quem ele vai jogar. Outra coisa é o seguinte, quem está sendo contra não tem o bom senso de imaginar o dinheiro que vai entrar. E aqueles que não vão no jogo e só vai agora porque é o Palmeiras, começa a assistir jogo do Palmeiras, não do Guarani. É simples. Ok, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Batista, aqui é o Antônio aqui do Novo Campos Elísio, estou falando do meu trabalho. Batista, se confirmar essa mudança de jogo lá para o Paraná, lá, Guarani e Palmeiras, eu vou cancelar o meu sócio torcedor. Certo? Um abraço. 18h04, vamos falar da Ponte Preta, a Macaca. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, de volta aqui no Esporte em Debate, informações da equipe da Ponte Preta. Jogo da Macaca é amanhã, a partir das 8 da noite, no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra a Portuguesa. Terceira rodada, Campeonato Paulista. A Ponte, que vem de uma vitória fora de casa, na última rodada empatou com a equipe do Santos. Agora, mais uma vez, joga diante da sua torcida.
com a iluminação bonita do estádio Moisés Zucarelli, o gramado também muito bem cuidado. Confronto contra a Portuguesa, quem sabe para vencer e se manter na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Paulista. Para a partida de amanhã, a tendência é a volta do Dudu, volante que estava suspenso, não jogou contra o Santos por ter sido expulso contra o Novo Horizontino, pode ser a novidade. Na partida contra o Santos, o Maguinho jogou mais adiantado e o Pacheco na lateral direita. Fica a expectativa também pela entrada do Victor Andrade, né? Jogador que está aprimorando a parte física, pode ser novidade também do técnico Alberto Valentim para a partida de amanhã. A venda de ingressos já começou, bilhetes a R$ 40 a inteira e 20 a meia na arquibancada geral, R$ 80,40 na área VIP e R$ 100,50 a meia nas cadeiras vitalícias. No jogo que passou, no último domingo contra a equipe do Santos, foram mais de 6 mil torcedores. A expectativa também é pela presença de um bom público para empurrar a Ponte Preta, ajudar o time a conquistar um resultado positivo. O técnico Alberto Valentim, na entrevista coletiva concedida após o jogo contra o Santos, citou a questão física, O time sofreu um desgaste físico muito grande, por isso a queda de rendimento na segunda etapa. Essa questão física também sendo aprimorada para que a Ponte possa continuar mantendo o mesmo nível nos dois tempos aí da partida e quem sabe saia com um resultado positivo no confronto contra a Lusa, jogo amanhã no Moisés Zucarelli. Batista. 18h06 em Campinas. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet. Bet é B-E-T. kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF, número 2093/2024. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, tá aí o boletim da Ponte Preta para você comentar. 18h07, diz aí, CH. É o chamado jogo que a Ponte tem o dever de vencer. Se vai conseguir, é um outro capítulo. Portuguesa tem 1 ponto no campeonato, uma derrota e um empate. E a Ponte Preta vem com 2 resultados, no meu entendimento, bons. O desempenho precisa melhorar, mas é inegável que a Ponte está apresentando já mais do que a maioria das pessoas esperava. Existe um time formado, existe uma organização, existe quase já um padrão de jogo, não é? E a gente espera, como foi contra o Santos no primeiro tempo, que a Ponte possa colocar essa maneira muito intensa de jogar, de muita garra e disposição, em prática, e isso surta efeito no resultado. A Ponte só não pode vacilar como ela vacilou no segundo tempo, caindo muito de produção. O treinador fez algumas modificações e elas jogaram o time para baixo, tecnicamente falando. E ele, aos poucos, o Alberto Valentim, vai conhecendo com quem ele pode contar e em que circunstância. Então, algumas coisas já vão ficar claras, se já não é que estão. Então, assim, o campeonato é muito curto, é muito rápido, não dá tempo nem de piscar. E jogo em casa contra o time no mesmo nível que a Ponte ou inferior tem que ganhar. Repito, se vai ganhar eu não sei. Agora, com certeza a Portuguesa vem a Campinas tentando o resultado. Eles sabem que 1 ponto em 2 partidas é insuficiente. É uma campanha muito ruim. Tem aí 3 times com 0 pontos.
Então, essa terceira, no meio de semana, e a quarta rodada do final de semana, já na semana que vem, na segunda-feira, nós teremos já um panorama de quem vai brigar por classificação e quem vai brigar para se safar. Então é bom a Ponte tomar bastante cuidado, porque essa Portuguesa, para mim, vem forte e vem perigosa, Batista. Ô, Gleger, 18 horas e 10 minutos em Campinas. Você já disse que aprova a manutenção da mesma plataforma no jogo diante da Portuguesa. Mas e com relação ao Dudu? O Dudu cumpriu suspensão no último jogo diante do Santos. Foi expulso lá contra o Novo Horizontino. O Dudu retorna ou do jeito que o time da Ponte jogou no primeiro tempo. A Ponte fez um bom primeiro tempo, ótimo primeiro tempo contra o Santos. E fez 1-0 sem o Dudu. E agora, o Dudu volta pro time ou não, hein, Gleger? Ele volta, mas fica no banco, né? Volta, mas volta pro banco. Normal, absolutamente normal. O time jogou bem, as variações, para mim, deram certo. Dentro do jogo, dentro da partida. Mas a Ponte piorou no segundo tempo. Mas a gente também não pode deixar de dizer que o Santos melhorou também no segundo tempo. Então, assim, você tem que fazer um comparativo daquilo que foi o jogo. Quantas defesas o Diogo Silva fez? Quantas defesas fez o Gabriel Bragazão, que para mim foi melhor em campo? Melhor em campo no geral. Então é isso. Para mim a Ponte está no caminho legal, está no caminho certo. As coisas andaram muito bem. E quantos minutos o Dudu ficou na primeira partida? Se não me engano, ele foi expulso com 20 e poucos minutos. 20, 30, no máximo 30 minutos do primeiro tempo. 33. 33 minutos foi expulso o Dudu. Então, Batista, eu manteria o mesmo time, até para dar um conjunto, dar um entrosamento. Claro que aí depende daquilo que você vai enfrentar, ter variações diferentes para o jogo, mas eu manteria a mesma equipe. Acho que é até importante para o Alberto estar achando, né, o encaixe. O CH falou uma coisa hoje no programa da TV e é verdade, né? A Ponte hoje tem um time, mas ainda tem que melhorar o seu elenco, melhorar a capacidade técnica. Na hora que você troca um jogador, o nível ele tem que ou melhorar, porque quando você tira um jogador... É igual quando se diz lá em Portugal, né? Lá em Portugal não é reserva. Lá em Portugal é reforço. Os caras que ficam no banco. E é justamente isso. Porque às vezes você faz uma troca, o cara tá cansado. Você tem que trocar, você tem que melhorar o setor. O cara já tá desgastado, né? Já apresentou aquilo que conseguiu, que pôde. E aí você coloca alguém para reforçar. E até o momento a gente não tem visto isso. Mas não dá para dizer, por exemplo, que as duas partidas da Ponte, num equilíbrio, ela manteve uma regularidade. E para mim, mostrou sim uma certa evolução. Mostrou de posicionamento, de organização. E quando a gente fala organização, é posicionamento, né? Bola parada, é jogadas ensaiadas que deram certo, que deram resultado. É um time que, por exemplo, tem lá o Barcelos e o Arthur pro lado esquerdo, e você percebe uma sintonia entre os dois. Do lado direito, o Pacheco e o Maguinho, você percebe uma sintonia. Pô, mas vai jogar de novo com duas dobras? Eu jogaria. Deu certo. Quem que fez o gol da vitória lá contra o Novo Horizontino? Maguinho, jogando lá na frente. Quem que fez a jogada lá do gol contra o Santos, lá, o Barcelos e o Arthur numa triangulação, cruzamento do Barcelos, lá na cabeça do menino Jean e fez o gol. Então, essas coisas, você precisa dar sequência. Vou repetir. Claro que as alternativas de jogo ela tem que ser diferente. Porque vai enfrentar um time, para mim, na minha opinião, inferior tecnicamente. Então aí tem que ter variações. Mas escalaria o mesmo time, né, com propostas diferentes para o jogo. É isso que eu faria, Batista. São 18 horas e 14 minutos em Campinas. Você que é Ponte Pretano, se quer assistir de graça o jogo da Macaca. Jogo marcado para amanhã às 20 horas, Estádio Majestoso. Nas cadeiras vitalícias. É o setor mais caro do estádio. Então, se você quer, você poderá concorrer. Como é que você vai fazer para concorrer? Entre no canal de vídeos
entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp, ok? É para aquele número que você vai mandar. É um número exclusivo para sorteio. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Tem uma senha lá no canal de vídeos. Pegue a senha e pegue o número de WhatsApp. E é para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. São 10 ingressos e os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio, na loja 1900, a loja da Macaca. A loja da Macaca fica aberta até o início do jogo. O jogo começa às 8 da noite. E então, você tem que chegar no máximo até uns 10 minutos antes do início do jogo para retirar o ingresso. Leve o documento que contenha o seu CPF. Já já o sorteio, participe e boa sorte para você. 18h15, Guarani acaba de emitir um comunicado sobre o jogo diante do Palmeiras. Diz a nota: o Guarani Futebol Clube esclarece que não haverá mudança no mando de campo do jogo com o Palmeiras pela 6ª rodada do Campeonato Paulista e a partida será realizada no Brinco de Ouro. Vamos lotar o Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro e vibrar pelo Bugre em todos os jogos na nossa taba. Essa é a nota que o Guarani acaba de postar, dando conta de que o jogo não será realizado em Londrina. Portanto, você que está acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, além do áudio, você está me ouvindo, está vendo também a nota emitida pelo Guarani. Agora, eu estava acompanhando uma movimentação nos grupos dos bugrinos. E nessa movimentação, o que estava sendo discutido lá é o seguinte, e isso, a notícia começou a rolar de gente que tem a informação de dentro do estádio Brinco de Ouro, que o Guarani recebeu em dezembro a quantia de R$400 mil pela venda do mando quando o Guarani enfrentasse um time grande pelo Campeonato Paulista. Já se sabia que um grande viria a Campinas. E o Guarani pegou antecipadamente R$400 mil. E aí, se efetivamente um grande viesse para Campinas, o negócio seria concluído com a empresa que antecipou os R$400 mil, pagando mais 600. Se o Guarani desistisse do negócio, o Guarani tinha a opção de desistir. Se desistisse do negócio, devolveria os R$400 mil para a empresa. Então, o Guarani não se manifestou a respeito disso. A nota do Guarani é uma nota lacônica, apenas dando conta de que o jogo será no Estádio Brinco de Ouro. Então, se for verdade isso, porque a empresa, baseado talvez nesse acordo que tinha feito com o Guarani, a empresa anunciou o jogo para Londrina. Inclusive, eu tenho print aqui de conversas que foram feitas com o responsável pela empresa. A empresa que comprou os direitos de levar o jogo para Londrina. E a empresa confirmou que o jogo seria mesmo em Londrina. Talvez baseada nesse acordo que tinha feito com o Guarani. Fez o acordo, pagou, né? Antecipadamente R$400 mil. Isso aí significa um sinal. Olha, você tem que dar um sinal. Então, foi dado o sinal de R$400 mil.
Como o Guarani rejeitou o negócio, eu estou entendendo então que o Guarani vai devolver esses 400 mil para a empresa e deixará de ganhar os 600 mil. Bom, Gleger, você era favorável à mudança do mando de jogo, mas o mando já neste momento, através da nota, o mando de jogo está confirmado para o Brinco de Ouro, Gleger. Vou fazer algumas perguntas e gostaria que você me ajudasse. Para que não haja prejuízo em dia de jogo, quantas pessoas tem que ter no Brinco de Ouro, Batista? Você sabe mais ou menos, vamos falar só mais ou menos. 4.500. Quantos? 4.500 com ingresso a 40,20. Empata. Não dá lucro, mas também não dá prejuízo. Então para ter um lucro aí que seja ele mínimo, no mínimo 8 mil pessoas, correto ou não? Correto. Então vamos lá. Vamos trabalhar em 9 mil, que seria o dobro de 4.500. Que aí pelo menos teria um lucro, né, razoável, digamos assim. Você acha que o Guarani vai colocar 10 mil pessoas no jogo contra o Palmeiras, no Brinco de Ouro? Só se tiver infiltrados. Só se tiver infiltrados, senão não coloca 10 mil, correto? Ou seja, pega aí no dia do jogo do Palmeiras, eu tô até anotando aqui, porque eu vou nas minhas anotações, no dia do jogo eu quero ver quanto que vai dar a renda e depois a gente vai fazer um comparativo. E o Guarani vai ter que devolver os 400 mil, como você estava dizendo, né? Beleza. Agora eu quero o torcedor que estava mandando aí, que não, porque vai atrapalhar, que vai denigrir a imagem, porque o meu filho quer ir assistir o jogo. Então, seria interessante. Você tem mais ou menos uma base, ô Batista, de quantos sócios torcedores tem o Guarani ou não? O Guarani recentemente anunciou que havia chegado a 5 mil. 5 mil sócios torcedores, estava rumando para 10 mil. Mas não tive informação se chegou a 10 mil. Que é muito pouco, concorda ou não? Para um time da grandeza do Guarani é muito pouco. Né? Na minha opinião, tá? É muito pouco. Aliás, é quase nada. De 10 mil ainda, né? Então vamos ver daqui para o jogo do Palmeiras quanto que vai aumentar, porque o torcedor que fica cobrando, ele precisa ser participativo. Você sabe por que eu falo, quando eu defendo essa tese de que o Guarani colocaria 1 milhão, receberia 1 milhão por esse mando de campo, e apenas um, de 12, né, ou de 13, ou de 14 jogos, a gente não sabe até onde o Guarani vai chegar no Campeonato Paulista, um jogo ele colocaria 1 milhão, é só um. Nós estamos falando de 1 em 12, vamos falar só da primeira fase. Um jogo em 12. Aliás, 6, né, porque aí tem o mando e tal, beleza. 1 de 6. Que o Guarani colocaria 1 milhão no bolso. Então, eu defendo a entidade. Quando eu falo aqui, eu defendo a entidade, o nome, a história, a camisa, e eu sei da história, porque eu tive lá dentro por quase 20 anos da minha vida, né, como atleta profissional, e lá dentro do Brinco de Ouro, contando categoria de base e tudo, deu quase 16, dentro lá do Brinco de Ouro, vivendo efetivamente lá dentro do dia a dia do clube. Então a gente sabe da dificuldade que é. Voltei para trabalhar como comissão técnica, participando efetivamente, né, dessas discussões financeiras, de contratação, de quem vai contratar, de quem pode e de quem não pode, do salário em dia, e se não for assim vai atrasar o salário. Então eu posso falar, eu tenho propriedade para falar isso. Eu tenho. E eu estou defendendo aqui, eu não estou defendendo aqui de ter que, eu vou perder a oportunidade de assistir Guarani e Palmeiras. O Guarani jogando no Brinco. Aí eu tô te fazendo uma pergunta, Batista. Jogando no Brinco, contra o Palmeiras, no Brinco, no Allianz, lá no Estádio do Café, em Londrina, que foi cogitado, no Mané Garrincha, no Maracanã. Quem que é o favorito pro jogo? Palmeiras. Então, gente, olha, não tenho que ficar explicando muito. Se o Guarani decidiu por isso, tá ok, tá tudo certo, a gente tá aqui né? Mas, pra mim, se o Guarani negou, tá errado. Se não entrou no acordo, tá tudo certo. Mas se negou essa possibilidade, tá errado o Guarani. Erra o Guarani. Porque tem que pensar na entidade. Tem que pensar nos caras que estão lá. Tem que pensar nos funcionários. Não tem que, nos atletas, mas principalmente nos funcionários. E a dificuldade de manter o salário em dia. Porque eu já vi lá, por exemplo, lá dentro do Guarani, funcionário ficar 7, 8 meses sem receber salário. E funcionário que ganhava 1.500, 2, 3 mil reais por mês. Não estou falando só de jogadores, não. Estou falando de funcionários.
Então é por isso a minha defesa de que quando aparece uma situação dessa, tem que ser, sim, concretizada. Tem que pegar esse 1 milhão, colocar no bolso e levar o jogo para onde quer que seja. Porque a dificuldade é gigante. E quem estiver achando ruim, faz o seguinte, vai lá, procura a diretoria, procura o marketing do Guarani, fala, estou disposto a ajudar o Guarani aqui. Vou colocar, quanto que está precisando agora? Vou ajudar o Guarani. Se você realmente ama o Guarani, vai lá ajudar o clube. Porque, gente, o futebol hoje, o CH tá aí, depois se ele quiser dar a opinião dele, ele pode dar também. Ele sabe também da dificuldade que é. É um saco sem fundo. Como é que você faz para manter uma categoria de base? Sabe quantas pessoas almoçam e jantam todos os dias no Brinco de Ouro? Sabe quantos funcionários tem para manter aquele gigante que é o Brinco? Sabe quanto que é ou não? Sabe quanto que custa isso? Então é isso que o torcedor tinha que pensar um pouquinho também. E você, CH, a sua opinião também. Guarani, então, confirma jogo diante do Palmeiras no Brinco de Ouro. A interpretação que eu faço de tudo que eu ouvi, li, é que o Guarani vendeu o jogo e depois voltou atrás pela pressão. Essa é a interpretação que eu faço. Eu não conversei com ninguém, não me pergunte, mas como? Eu estou dando minha opinião, eu não estou dando informação. O Guarani vendeu o jogo, a repercussão foi péssima, não é? Isso me faz lembrar, Batista, você lembra quando a Ponte contratou o Ricardinho? Eu estava com você na cabine da Bandeirantes, lá no Moisés Lucarelli, e eu recebi informação e mandei para o ar. Você lembra disso? Sim, lembro. A repercussão foi horrorosa. Na madrugada, o Ricardinho, que já estava no aeroporto, recebeu uma ligação. Olha, não venha porque não vai dar certo o negócio. Porque a repercussão foi péssima. Então, o que aconteceu nesse caso, nitidamente, até que alguém me diga o contrário, não é? É que o Guarani vendeu o jogo, porque precisa de dinheiro, a repercussão foi negativa e o Guarani recuou. Simples assim. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar. Ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paulistão 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira tem Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca vai enfrentar a Portuguesa às 20 horas pela terceira rodada do Paulistão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h32, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você ficar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis da Desktop, com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. R$ 79,99 por mês. E é isso mesmo que você ouviu. Planos com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Quer saber mais? Ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rádio Bandeirantes. 18h33, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Pessoal da Band, boa noite. Olha, eu queria deixar minha opinião. É um pensamento muito simplista, né? O Guarani precisa de dinheiro, vamos vender o jogo. As pessoas que estão fazendo isso são os principais culpados por o Guarani estar sem dinheiro. Então vocês que se virem, não vem prejudicar a torcida agora, querendo vender manto de jogo. Né? E como disse aí o Gleger, né, até me admiro, um cara que, apesar de que de forma discreta, mas já fez parte da história do Guarani, apoiar uma situação dessa, né? É um pensamento medíocre, né? Você, mas nós vamos ganhar 800 mil aqui
e depois nos outros 20 jogos, 18 da Série C, mas o resto do Paulista você perde a arrecadação e se divorcia da sua torcida, cria um clima ruim. Isso vale 800 mil? Acho que não, né, cara? Guilherme Sampaio, Campinas, São Paulo. Ô Batista. Abraço, Guilherme Sampaio, muito obrigado. O Guarani já anunciou que o jogo será no estádio Brinco de Ouro. Pois não, Gleger? Não, ele fui citado aí no comentário do amigo, então é simples, viu, Guilherme? Pega e vai lá ajudar o Guarani, então, amigo. Porque é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Muito fácil falar. E outra coisa, se eu tive uma passagem discreta pelo clube, eu acho que você nem nascido você tinha ainda pra falar isso aí. Entendeu? Ou senão você puxa a história minha dentro do clube aí. É só puxar a história também. É só puxar a história. Creio eu que falando isso, a gente está pensando no bem-estar do clube. Ao torcedor, claro, o torcedor é o maior patrimônio do clube. Só que a gente também tem que pensar na entidade. Entendeu? Então, Batista, se o Guilherme tá dizendo que é só ir lá, Guilherme. Vai lá, dá uma ajuda pro clube. Você é sócio torcedor, você paga sua mensalidade em dia. Então vai lá e ajuda lá. Vai lá, senta lá com o presidente. Quanto que estão precisando aí, presidente, para me ajudar? É só isso que eu tenho para falar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde aí, Batista. É Sérgio Jardim das Paineiras. Eu queria deixar o recado seguinte. Eu sou Ponte Pretano e a Ponte já ameaçou também vender jogos aí para time grande. Eu acho que tanto Ponte quanto o Guarani, cara, vem do rebaixamento, a torcida tá humilhada. As duas torcidas estão humilhadas, né? Agora você tem um jogo aí, você vai passar o jogo lá pro Palmeiras ganhar lá, vai ganhar do Guarani, com certeza. A Ponte também tentou fazer, mas viu que ia dar pau na torcida, não fez. Ia vender o jogo do Santos, acho do Corinthians, não sei. Então, esses dirigentes incompetentes rebaixam o time para a Série C e aí privam o sócio torcedor e a torcida de assistir o jogo. Isso aí é um prêmio à incompetência deles, né? Para arrecadar dinheiro. Abraço, muito obrigado. Com relação à Ponte, na entrevista que nos concedeu de maneira exclusiva o presidente Marco Eberlin, quando perguntado sobre venda de mando de jogo, ele disse que não venderia o mando de jogo da Ponte. Aquela entrevista, inclusive, ele comentou que tinha recebido uma proposta de 1,5 milhão. Acho que o jogo com o Corinthians. Tinha recebido uma proposta de 1,5 milhão. Mas rejeitou e, portanto, afirmou naquela oportunidade que não venderia o mando de jogo diante do Corinthians. E o Guarani emitiu uma nota agora há pouco dizendo que o jogo diante do Palmeiras será no estádio Brinco de Ouro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sou Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu acho que quando Ponte e Guarani se encontram, eu concordo, uma torcida só. Normal isso aí. Mas por que a federação fica fazendo isso? Porque eu acho que Ponte e Guarani, a única chance que eles têm é quando um clube grande vai jogar em Campinas, a renda. Por que não deixa as duas torcidas? O que tem a ver o São Paulo, Corinthians, Santos, outro time da capital e jogar em Campinas? Por que não joga com as duas torcidas? Agora, Ponte e Guarani, eu concordo, tem que ser uma torcida só. Por que fica fazendo isso? É a única chance dos dois times ficar pagando o salário do jogador. Fica fazendo isso porque a federação é zero. A federação não ajuda nem Ponte em Guarani, nem nada. Por que fica atrapalhando? Todos os times aí do interior joga com as duas torcidas. Por que Ponte e Guarani não pode? Por que fica fazendo isso? Isso aí, o Ministério Público não tem nada a ver com a Federação Paulista de Futebol. É uma junção e a federação ela tem que acatar, né? Não tem o que fazer. É uma junção de Ministério Público, Polícia Militar, claro, passa pela federação, mas a federação não vai peitar o Ministério Público. Não tem como fazer isso. É válido para o Estado de São Paulo. É por isso que querem tirar jogo do Estado de São Paulo, porque, por exemplo, esse jogo do Guarani em Londrina, se fosse em Londrina, não será. Será no Brinco. Lá em Londrina não tem. O Estado do Paraná
não tem essa interferência do Ministério Público. Lá pode colocar 2 torcidas. Então a torcida do Guarani poderia comparecer e a torcida do Palmeiras, claro, evidente, lá é um reduto de palmeirenses, iria lotar o estádio. Aqui não pode comparecer. Somente torcedores do Guarani no jogo no Brinco de Ouro. Essa é uma besteira imensa que mata o torcedor do futuro. Muitos torcedores palmeirenses que gostariam de assistir o jogo, levando o filho, levando a filha, o avô que gostaria de levar o neto, não pode ir porque o Ministério Público não permite. Então, além de não ter a arrecadação, essa seria uma ajuda para o clube, porque as dependências destinadas à torcida visitante estariam lotadas, inegavelmente. Então, seria a possibilidade de ter uma arrecadação muito maior. Não terá, por conta justamente dessa medida, que é uma medida burra, porque não tem briga dentro do estádio. As brigas ocorrem nos metrôs, em pontos de ônibus. No caso de Campinas não tem metrô, estou falando no caso de capital. E aí, não é dentro do estádio. Então precisaria, nas cercanias do estádio, ter ali um aparato policial para não permitir o confronto. Então é mais fácil falar não, é mais fácil proibir, é muito mais difícil você construir. Então tira a torcida visitante. Se permitisse a torcida visitante, evitaria essa questão de ficar aí discutindo venda de mando de jogo. Mas, infelizmente, essa interferência do Ministério Público acaba comprometendo o presente no caso de arrecadação e tirando a possibilidade do palmeirense comparecer no estádio. E tirando também a formação do torcedor do futuro. Então é contraproducente, isso é maléfico para o futebol, para o torcedor do futuro. Mas infelizmente é assim que a banda toca, é assim que a coisa realmente funciona. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo, com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Aqui quem fala é o José Taquaral, Bugrino. Batista, esses torcedores que estão indo contra a venda do jogo, é o seguinte, a não ser que vai dar 15 mil torcedores dentro do campo com um ingresso de R$70. Eles vão aceitar R$70 o ingresso? Vão 15 mil no campo? Que dá 1 milhão e pouco? Então, tem que fazer as contas aí, Batista. Esse torcedor é meio cabeçudo. Poxa, vai para lá, não gasta, é a empresa que paga e põe 1 milhão no bolso quase. Caramba, será que é difícil entender esses torcedores? Abraço, muito obrigado. O assunto realmente é polêmico. Estamos dando aqui a oportunidade para que os dois lados possam falar. Aqueles que defendem a venda do mando de jogo e aqueles que não querem, em hipótese alguma,
a venda do mando de jogo. Lembrando que o Guarani já anunciou em nota que o jogo não será em Londrina. O jogo será no estádio Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro contra o Palmeiras. Boa tarde, diretoria já divulgou, o Guarani Palmeiras vai ser no Brinco, não mais em Londrina. Joaquim Ribeiro da Cruz. Joaquim Ribeiro da Cruz, abraço para você. Olha, assim que o Guarani emitiu a nota, eu coloquei a informação no ar. E venho repetindo sistematicamente, debatendo o assunto que hoje tomou conta aí das redes sociais, especialmente no período da tarde, mas também colocando a informação, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Sérgio de Paulínia. Eu informo, meus queridos, eu vou falar pelos dois lados. O problema não é vender o mando de jogo. O problema é que não pode ter torcida adversária aqui no estádio. Né? Não pode ter Palmeiras, não pode ter São Paulo, não pode ter Corinthians, não pode ter Santos. Inclusive não pode ter derby. Por quê? Porque as torcidas brigam fora do estádio, quando entram e o time delas depreda o estádio do adversário, aí nós temos problemas com a polícia militar, que não tem capacidade para manter a organização, e acontece isso. Se o estádio fosse aqui, o jogo fosse aqui, torcida adversária, colocariam 2, 3 mil pessoas na torcida adversário, a renda seria boa e o time não precisaria vender. Dos dois lados, tá? Tanto Ponte quanto Guarani. Abraço, muito obrigado. Batista, qual é a cota do Paulistão pro Guarani? Roberto Teófilo Bugrino. Ô, Roberto, o Paulistão tem algumas escalas diferentes de cotas. Guarani está aí mais ou menos numa cota intermediária, né? Porque os grandes da capital e mais o Santos recebem 40 milhões. Tem uma cota intermediária que é do Red Bull Bragantino, 12 milhões. E os times, como o Guarani e Ponte Preta, recebem 8 milhões. E os times menores recebem 4 milhões para disputar a competição. Então, são faixas intermediárias. Para ser mais preciso, para você, Roberto Teófilo, Guarani recebe 8 milhões para disputar o Campeonato Paulista. Batista, essas injeções que o Gleger tomou na cabeça fizeram mal para ele. Que loucura esse comentário. Diz aqui o ouvinte. Essaú é o ouvinte falando a respeito do comentário do Gleger. Batista, manda um abraço para o meu amigo Valdir de Curitiba. Abraços, Alessandro Giovanelli. Abraço para você, Alessandro Giovanelli, e vai também para o seu amigo em Curitiba, capital do Paraná. Muito obrigado aí pela sua participação. Curitiba é uma cidade linda, maravilhosa. E uma parte do meu livro, O Guardião da Ilha, se passa em Curitiba. A história é de um agente que está em Curitiba para fazer lá um trabalho de inspeção, porque o presidente da República iria fazer um pronunciamento. E ele era um agente que vai na frente para fazer uma inspeção para ver quais são os pontos que precisam ter uma cobertura para evitar o atentado, que é um esquema no Brasil que foi copiado dos Estados Unidos, que são os círculos concêntricos. Então, quando o presidente se desloca, existe um efetivo, sempre a paisana, que está mais próximo do presidente, em círculo. E aí depois, um pouco mais distante,
tem um outro círculo que também se movimenta. Sempre agentes federais armados. E depois tem um círculo mais longo, né? Maior, que são aqueles agentes que ficam observando nesses pontos que previamente foram indicados, que são pontos possíveis de terem atentado. Agora, recentemente, né, na campanha, o Donald Trump sofreu um atentado, o tiro pegou na orelha dele. E aí a discussão foi feita porque não seria possível o atirador estar no local onde ele estava. Porque a inspeção já tinha sido feita no local e agentes federais estavam de prontidão para evitar qualquer tipo de atentado. Como é que um atirador, mesmo tendo essa ação de defesa, né, uma ação que já é previamente montada, ainda foi possível estar um atirador? Então, de duas uma. Ou o cara é invisível, difícil, né, o cara ser invisível, estava colocado num ponto onde ninguém estava vendo, ou então houve conivência de algum agente. Então essa era a discussão. E no meu livro tem essa questão. Esse agente foi na frente para fazer a inspeção. O pronunciamento seria no Teatro Guairinha e ele estava lá observando, justamente fazendo essa inspeção, quando ele observa que está tendo lá um ensaio de uma bailarina. E ele esquece o trabalho dele e fica observando a bailarina durante bastante tempo. E aí ele fica perdidamente apaixonado pela bailarina e aí começa a acompanhar essa bailarina. E aí, claro que não vou bastante significativa de ficção. Uma parte grande do livro é ficcional. Então, abraço para você aí em Curitiba. Gosto muito de Curitiba, uma cidade realmente maravilhosa. Parte da minha vida, e também conto nesse livro, eu passei no norte do Paraná, muito longe de Curitiba. Londrina, região de Londrina, Jataizinho, às margens do rio Tibagi. Mas visitei Londrina, conheço Londrina, aliás, recentemente, em 2020. Isso foi antes da pandemia. Janeiro de 2020, nas férias, eu fui com a minha esposa, a minha amada Márcia Batista, Márcia Tinte Batista, de carro. Nós fomos fazer uma viagem até Florianópolis. Ela não conhecia. E aí foi comigo e nós fomos de carro. Foi uma viagem maravilhosa. Passamos por Londrina. Ficamos 2 ou 3 dias, né, em Londrina. 3 dias. 2 na ida e depois mais um na volta. E passamos ali pelo litoral catarinense, Camboriú, Joinville, enfim, foi uma viagem realmente extraordinária. E eu passei por Londrina. Abraço para você aí, Valdir, em Londrina. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde a todos da Band. Abimael Costa do Recanto Sol. O que vocês acham do banco de reserva da Ponte? Não tem que fortalecer esse banco de reserva, porque está muito fraco. Em nenhuma substituição do jogo contra o Santos vingou alguma coisa, hein? Abimael Costa do Recanto do Sol. Ô, Gleg, quem nasce em setembro é quem, Gleg? Quem nasce em setembro é quem? Quem nasce em setembro é... Eu nasci em setembro, dia 20 de setembro. Mas não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Bom, mas ele deve também... Eu acho que ele quis dizer que quem nasce em setembro é muito bonito. Concordo com ele. Um abraço, Abimael. Carlos do Jardim do Lago, boa noite. Parabéns, Gleger. Falar até papagaio fala. Agora me diz por que o atual goleiro da Ponte sai bem do gol. Transmite segurança se o treinador de goleiros é o mesmo dele e do Pedro Rocha. Seu CH, por que Valentim não deixa um 5 da base no banco, ao invés de Elvis, Renato e Everton Brito? Entram cansados.
Então são duas colocações, né? Uma para o Gleger e outra para o CH. Responda aí, Gleger. É o Lauro, né? É o mesmo treinador de goleiros. Mas aí, né, cara, pô, o Diogo, ele é um baita de um goleiro, 38 anos. E o Pedrão, quantos anos tem o Pedrão, Batista? 20 anos? 21? Pedrão, já confirmo para você, mas acho mas que é 22. é por aí nessa faixa aí, 22. Então, assim, o Pedrão tá iniciando a sua carreira e o Diogo, que é um bom goleiro, aliás, né, diga-se de passagem, vem fazendo um belíssimo campeonato, transmitindo 26. muita segurança. Pedro Rocha, 26. Quanto? 26. 26, então 26 anos ainda o Pedrão. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é característica do goleiro, o Diogo, que é muito bom goleiro, e o Pedrão ainda com toda a sua juventude, e o Lauro continua sendo o treinador de goleiros da Macaca. E para você, CH, ele está dizendo aqui, né, o Carlos do Jardim do Lago, que ele, no caso, prefere ter jogadores da base no banco do que Elvis, Renato e Everton Brito, que já entram cansado. Quero saber a sua opinião. Estou acompanhando aqui, antes de responder sua importante pergunta, Benfica 4, Barcelona 4. E agora tem contra-ataque faltando 30 segundos. E o Barcelona vira o jogo 5-4 com o Rafinha de novo. Um jogo, Batista, extraordinário. Como há muito tempo eu não assistia. E o Barcelona estava perdendo de 4-2, virou para 5-4 agora e o jogo já está no seu finalzinho. Ô Batista, a Ponte tem um time, não tem um elenco. Os jogadores por enquanto, né? São 2 partidas, também é muito cedo, diga-se, mas por enquanto quem está entrando não está dando conta não. A única coisa com substituição nos 2 jogos que funcionou foi quando o Valentim colocou Pacheco em Novo Horizonte e adiantou o Maguinho, que fez o gol da vitória. No segundo tempo, todos que entraram, na minha modesta opinião, não foram bem. Então, se a base é a solução, talvez seja. Certeza absoluta nós vamos ter um pouco mais à frente, Batista. Olha, só uma correção. O ouvinte perguntou qual a cota do Guarani no Paulistão. E eu falei 8 milhões, mas houve uma correção. A Federação Paulista de Futebol fez uma correção com relação à cota do ano passado. Então, na previsão orçamentária do Guarani, está 9.392.500. Então, retificando a cota do Guarani para a disputa do Paulistão 2025 é de 9.392.500 tá bom? Tá feito aí então a correção. Mais um ouvinte no ar. Fala Batistão, Fábio Gonçalves falando. Eu queria opinar aí sobre a venda de jogo aí do time lá de baixo, apesar de ser Ponte Pretano. Eu acho um absurdo isso, acho um absurdo com o torcedor. O torcedor é o maior patrimônio que o clube pode ter. E a falta de organização, a falta de competência dos dirigentes se esconde nesse tipo de coisa. Porque eles deixam de montar um time razoável para ficar na Série B, eles deixam de montar um time razoável para classificar para uma Copa do Brasil e ter um valor extra para receber. E aí, no fim das contas, quem paga a conta é o torcedor, que deixa de assistir um clássico. Então a gente já tem poucas oportunidades, porque agora é torcida única, e aí quando tem um clássico em casa, você não pode assistir porque o dirigente resolveu vender essa partida para ter um dinheiro a mais. Respeito demais a opinião aí do Gleger e também do CH, mas eles estão pensando muito mais no business, o que não está errado, mas acho que a gente tem que pensar um pouco também no coração do torcedor, tem que pensar um pouco naquele cara que vai em todo jogo, em que de repente joga o seu time contra, nada contra, mas contra a Inter de Limeira numa quarta noite chuvosa, o cara vai. E aí quando chega um jogo, num clássico, num dia bom, para ver jogadores bons jogarem, você não pode assistir. Um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado. Lembrando uma vez mais, já informamos assim que o Guarani publicou a nota de que o jogo contra o Palmeiras será no estádio Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro. Batista.
Oi, pois não, CH, fala que eu te escuto. É importante eu colocar, e você me conhece, o ouvinte também, eu não fico em cima do muro. Essa coisa de vender ou não mando é um problema 100% do Guarani. Você fez uma colocação aí em relação ao sócio-torcedor que você está corretíssimo. Se você tem um contrato de prestação de serviço e não cumpre, você tem que responder por isso. E vender o jogo acaba, não é, maculando, rasgando, não cumprindo o que foi acertado com o sócio-torcedor. Muito bem. Isso posto, eu quero dizer que quando eu comentei, eu estou interpretando o que foi tentado fazer pela diretoria. A diretoria está sem dinheiro, foi lá vender o jogo e recuou. Foi isso que aconteceu. Eu não sou a favor de venda de jogo. Eu não sou a favor. Eu não estou do lado de ninguém. Não é? Mesmo porque eu não conheço as finanças do Guarani, a miúde, para poder dizer se precisa vender jogo ou não. Não conheço. Eu desconheço o motivo principal. Eu desconfio e interpreto que seja por causa de grana. Agora, para mim está muito claro, e eu não estou dando informação, é uma interpretação também, que a pressão foi muito forte, o Guarani tentou vender o jogo, viu que ficou muito negativa a situação geral e recuou. E a vida tem que seguir, tá certo? Na próxima vez a diretoria, né, tomara que ela tire uma lição do que aconteceu, da repercussão e saiba os próximos passos para serem dados. E atenção, a promoção dos ingressos para Ponte Preta e Portuguesa está encerrada. Se você não mandou ainda, não mande mais o seu nome e o CPF e a senha, porque a partir de agora nós vamos elaborar o sorteio, tá bom? Então, todos aqueles que mandaram estão concorrendo. Já já vou anunciar os nomes. Intervalo, agora 19h01. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 0-0 entre Botafogo e São Paulo, jogo que fechou ontem, segunda-feira à noite, em Ribeirão Preto, a segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. Botafogo de João Carlos, Jefferson, Edson, depois Alisson Castiano, Alisson e Gabriel Risso, Gabriel Bispo, depois Jean Mangabeira, Dremicino e Leandro Maciel, depois Savit, Toró, depois Jonathan Cafu, Silvinho, depois Douglas Bage, Pablo Tomás, depois Alexandre Jesus, a equipe do técnico Márcio Zanardi. O São Paulo, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Sabine Moreira, Santiago Longo, Hugo, depois Negruti, Rodriguinho, Henrique Carmo, depois Matheus Alves, William Gomes e Rian Francisco, depois Lucas Ferreira, a equipe do interino Max Cubeiras. Aliás, o Max Cubeiras é auxiliar do Luiz Zubeldia. Arbitragem de João Vitor Gobi. Cartões amarelos para Pablo Tomás e Sabite do Botafogo, Moreira e Ferrarese da equipe do São Paulo. Final do jogo em Ribeirão Preto, esta ficha técnica de Botafogo 0, São Paulo também 0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h07 em Campinas, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Notícias do dia, tema 1. Justiça dá ganho para Mike recuperar 4 milhões investidos por indicação de William Bigode. Em decisão assinada pelo juiz Christopher Alexander Roizin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou definido que o lateral do Palmeiras tem direito a receber o valor investido. Porém, ainda cabe defesa da parte de William e os advogados afirmam que irão recorrer da decisão. Pauta 2. Após interesse do Grêmio, Keylor Navas encaminha acerto com New Old Boys da Argentina. Goleiro de 38 anos estava livre no mercado desde julho de 2024, quando chegou ao fim o contrato com o PSG. Nas últimas semanas, agentes do jogador vinham conversando com a diretoria do Grêmio, mas, segundo fontes, os valores pedidos pelo staff do atleta assustou o tricolor gaúcho. Tema número 3. Adversário do Lyon, no último sábado, Toulouse, entrou com uma queixa na Federação Francesa por conta de uma suposta fraude na inscrição de Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo. O Toulouse considera irregular a inscrição do meio-campista, já que o Lyon estava proibido de fazer contratações nessa janela de transferências por conta
da crise financeira no clube. E aí, Gleger, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Goleiro Keylor Navas, que quase acertou aí com o Grêmio. 38 anos. Para mim foi um grande goleiro da seleção da Costa Rica, né? Teve uma boa passagem lá pelo Real Madrid, pelo próprio PSG. Mas assim, claro que a gente não sabe qual que é a real situação física do goleiro. Sempre achei ele um bom goleiro, né? Achei ele um goleiro tecnicamente falando, apesar de não ter uma boa estatura, mas tecnicamente ele é muito bom goleiro. E o Grêmio, né, Batista, gosta de contratar jogadores acima dos 35, né? Então, mas é uma pena. Eu gostaria muito de ver o Keylor, né, ou o Navas, como preferirem, vestindo a camisa de um time brasileiro. Claro, o Grêmio, né, que é um gigante do futebol brasileiro também. Uma pena que ele tá indo lá para o New Old Boys, né, e que ele seja feliz na Argentina, até porque o salário dele, os caras falaram que era exorbitante. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu quero falar do Lyon, do John Textor. E para falar do Lyon e sobre a pauta do dia, eu tenho que explicar por que o Luiz Henrique, seleção brasileira atacante, foi parar no Zenit da Rússia. Vou explicar. Porque muita gente está criticando sem ter parado para pensar. Vai acabar com a carreira, vai fazer o quê? O Zenit o futebol russo está punido pela FIFA. Não disputa nenhum torneio internacional. O que vai fazer o Luiz Henrique lá na Rússia para jogar com o Zenit? Se o John Textor, que está precisando de dinheiro, não vendesse para a Rússia, ele ia ficar com um mico na mão. Sabe por quê ou não? Porque o Luiz Henrique, junto com o Paquetá, estão envolvidos em acusações de sites de aposta. Então, para você ter uma ideia, você que está em casa, o Paquetá tinha sido vendido por uma bala para o Manchester City. Estourou o escândalo, que ainda não está provado, o City recuou. Então, o que fez o John Textor? Vendeu rapidinho para os russos. Sabe por quê? Mesmo que o Luiz Henrique seja punido, a FIFA não... O único lugar no planeta que a FIFA não tem ingerência, sabe onde é? Na Rússia. Muito bem. Por que eu estou falando do Luiz Henrique para falar do Lyon? Porque o Lyon está com transfer ban. Além de transfer ban, ele tem que tirar do ativo dele de jogadores 100 milhões de euros. E se não fizer isso até o final do campeonato francês, vai ser rebaixado. Aí eu pergunto, tudo bem que tem uma holding que toma conta de todo mundo, né? Porque o Almada não veio para o Botafogo, ele foi para essa holding do John Textor. E lá tem ancorado uma série de times que ele é um dos proprietários. Como é que empresta um jogador de graça, Batista? E o Almada chegou, foi apresentado... Qual é o valor da negociação? Não teve, foi de graça. Mas que conversa é essa? Então a Liga Francesa, que é uma liga séria, e lá as coisas elas são rigorosamente acompanhadas, deve ter um desdobramento grande. E eu tenho a impressão que o Lyon vai voltar. Aliás, se não fizer isso rapidinho, vai para a segunda divisão. Lá não tem choro nem vela. Eu tenho a impressão que o time do Lyon vai para a segunda divisão na próxima temporada. Bem, são 19 horas e 13 minutos. Já eu tenho uma informação sobre aquela reunião que o Guarani teria com o empresário do Vitor Albanês. Mas antes, vamos aos ganhadores dos ingressos para Ponte e Portuguesa. Ingressos para Ponte Portuguesa amanhã às 20 horas. Aparecido de Souza Moitinho. 2. Carlos Eduardo Lira Ribas. 3. Darcy Pereira Corsi. 4. José Roberto Tesolim. 5. José Salomão Fernandes. 6. Maria Cláudia Furlan
Rudorovic. 7, Maria Elisângela Ferreira da Silva. 8, Renato Brambila. 9, Salídia Cris Araújo Teles. 10, Silvia Helena Oliveira Amadeu. Quem nos acompanha no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a relação de ganhadores. Eu vou repetir. 1, Aparecido de Souza Moitinho. 2, Carlos Eduardo Lira Ribas. 3, Darcy Pereira Corsi. 4, José Roberto Tesolim. 5, José Salomão Fernandes. 6, Maria Cláudia Furlan Rudorovic. 7, Maria Elisângela Ferreira da Silva. 8, Renato Brambila. 9, Salídia Cris Araújo Teles. E 10, Silvia Helena Oliveira Amadeu. Pode aplaudir, parabéns a todos os ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. Se você não ganhou, não fique chateado. Toda vez que tem jogo em Campinas, nós temos aqui o sorteio dos ingressos. E os ganhadores vão retirar os ingressos amanhã até às 7h50, até às 19h50, na Loja da Macaca. Você olhando de frente o portão monumental do Estádio Majestoso, a Loja da Macaca fica do lado esquerdo. Olhando para frente do portão, lado esquerdo, Loja 1900. Chegando lá, diga que você foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Leve um documento que contém uma foto e o seu CPF. Leve o documento que contém o CPF porque tem uma relação. Lá tem o nome do ganhador e tem o número do CPF. Se não levar o documento que contém o CPF, você não consegue retirar o ingresso, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Sobre Vitinho Albanês. Guarani teve hoje uma reunião com o empresário do jogador. O que acontece é o seguinte: Guarani decidiu que não vai aproveitar o Vitor Albanês. Eu expliquei na última transmissão no sábado. O Edu Pinheiro estava falando a respeito desse jogador. Até entrei no ar para dizer que a Federação Paulista de Futebol só permite a inscrição de jogador na lista B, jogadores da base que tenham 1 ano de contrato. Se não tiver 1 ano de contrato, não pode ser inscrito na lista B. Se inscrever, terá que inscrever na lista A. O Vitor Albanês, o contrato dele começou em 1/2/24 e vai terminar agora em 1/2/25. Então, o que o Guarani está tentando fazer? Tem 2 clubes que estão interessados. O Guarani quer participar dessa negociação para colocá-lo em algum clube. E aí, no caso, faria um contrato, mas já faria o contrato para emprestá-lo e aí ele retornaria depois do empréstimo aí para ser aproveitado no Campeonato Brasileiro. Não sei se conseguirá, porque antes de fazer o contrato, o Guarani tem que acertar a transferência dele para um desses 2 clubes. Mas no Guarani a decisão é de que ele não será aproveitado. Então está aí a informação do Vitor Albanês, menino de 20 anos que se destacou aí na Copinha, fez um grande campeonato, mas o Guarani decidiu que não vai aproveitá-lo. Talvez seja o motivo, seja esse, né? O Guarani está atrás de reforços e teria que queimar uma das vagas porque só tem 30 inscrições na lista A.
e teria que queimar uma vaga com o Vitor Albanês, e aí não poderia escolher contratar, né, um jogador mais experiente, mais traquejado para a disputa da competição. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite aí para todos. Eu também sou a favor de vender o mando de jogo, sim, do jogo contra o Palmeiras. Por diversos motivos que vocês já citaram. O Gleger aí foi muito feliz nos comentários dele, inclusive. O Guarani precisa de dinheiro, entendeu? Torcida na hora de cobrar a contratação, se aparecer aí amanhã ou depois uma notícia de salário atrasado, todo mundo vai criticar, entendeu? Agora, na hora de ver uma situação como essa, eles são contra. Um jogo apenas, igual o Gleger falou, o Palmeiras é favorito aqui no Brinco, no Allianz, no Paraná. Eu acho que esse 1 milhão aí cairia muito bem no orçamento do Guarani. Mas enfim, que é o Rafael de Campinas. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista. Sou o Wellington Bugrino aqui de Cosmópolis. Eu vou junto com o Gleger. O Guarani tá precisando de dinheiro. A gente não tem dinheiro por causa de 10 conto. Nós perdemos um atacante. Tá precisando de grana. O torcedor bugrino tem que comparecer. Eu sou sócio torcedor, faço minha parte. Agora eu gostaria de ver o Brinco de Ouro lotado, com 12, 13 mil pessoas lá apoiando. Caso contrário, é só aquela turminha do amendoim que não vai, fica só na rede social enchendo as paciência. Ok, mais um. Boa noite, Batista. Eu gostaria de saber se, quando na venda do mando de jogo, não estão pensando no sócio-torcedor ou muitas vezes na ponte o camisa 10, e o direito do consumidor. O sócio-torcedor, ele é um consumidor. Imagina você comprar um guarda-roupa e eles mandarem para você faltando as portas. Então é a mesma coisa. Quando oferece o sócio-torcedor, até mesmo o camisa 10 na Ponte Preta, eles oferecem e falam que você vai pagar menos na mensalidade do que num jogo contra o Ponte Preta, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Palmeiras. E aí, como fica o sócio-torcedor, o cliente? Ele está recebendo o produto pela metade. Inclusive vocês, quando faz propaganda, vocês fazem propaganda enganosa. Porque a propaganda de vocês dizem, seja um sócio-torcedor, seja um camisa 10, que vocês vai pagar menos a mensalidade do que o ingresso para entrar no jogo contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E aí? Pode pensar bem nisso? Abraço, muito obrigado. Lembrando que o Guarani anunciou que o jogo contra o Palmeiras será no Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro. Boa noite, Batista. Futebol deixou de ser esporte para virar negócio. Simples assim. João do Vila Nova. Abraço, João. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Sou pontepretano, mas concordo plenamente com o comentário do Gleger sobre venda de jogos. Eu respeito muito o passado, mas nós vivemos o presente, Batista. Hoje é tudo financeiro, hoje tudo tem custo. Os dois times de Campinas só têm prejuízo nos jogos aqui. Precisamos de dinheiro para pagar folha de pagamento de jogador, de funcionários, água, luz, esse negócio aí de pensar no passado, que torcedor do futuro, e que meu filho não vai ver o jogo, isso não nos leva a nada, nos leva à falência, como os dois times estão indo, tá? Gleger, parabéns por não ficar em cima do muro. Tem que ser racional, é o hoje é a finança que manda, infelizmente, tá? Adalberto, Campinas. Muito obrigado, boa noite, seu Carlos Batista. Ponte Preta e Guarani tem que encher os estádios deles sem depender de torcedor visitante. Agora os torcedores do futuro, temos que pensar no torcedor do futuro daqui, de Campinas. Não torcedor do futuro lá da capital. Lá da capital pensam eles. Diz aqui o torcedor Luiz
Muito obrigado pela sua participação. Gente, número muito grande de mensagens. E eu tentei colocar o máximo possível hoje. Mensagens de áudio e também mensagens de texto. Mas não consegui colocar aqui mais nem 20% de todas as mensagens. Assunto muito polêmico e aí o número gigantesco de mensagens. Agradeço de coração todos os que mandaram mensagens, mas me perdoam, não deu para colocar aqui, né, o número muito grande de mensagens, não deu para atender todo mundo. Mas agradeço mesmo de coração, viu? E agora na lata. Responde na lata. 19 horas e 25 minutos em Campinas. Vamos ao Na Lata do dia 21 de janeiro de 2025. Começa hoje a Copa do Nordeste 2025. Na sua opinião, quem será o campeão dessa edição? Começo com você, CH. Quem será o campeão da Copa do Nordeste? Bahia. E para você, Gleger, qual é a sua opinião sobre o tema? Fortaleza. Na sua opinião, eu continuo com você, Gleger. Na sua opinião, quem avança na primeira semifinal da Copinha? Criciúma ou São Paulo? Esse jogo será daqui a pouco, né? Esse jogo... A rede vai transmitir esse jogo ou não? Não vai, né? A rede não vai transmitir, mas colocamos aqui a nossa opinião e o nosso palpite. Eu começo com você, Gleger. São Paulo. E para você, CH, quem é que passa nessa primeira semifinal? São Paulo. E a outra semifinal, Grêmio e Corinthians. Corinthians e Grêmio. Só uma informação que até surgiu a dúvida hoje no programa Nossa Área, das 11h30 até o meio-dia aqui na Rádio Bandeirantes. Se o São Paulo passar hoje e o Corinthians passar pelo Grêmio e der São Paulo e Corinthians, quem será o mandante na final da Copinha? A final da Copinha será no Pacaembu, no dia 25, aniversário de São Paulo, às 10 da manhã. O regulamento prevê que o mandante é o time de melhor campanha. Até agora, o São Paulo tem a melhor campanha. São 5 vitórias e 2 empates. O Corinthians tem 4 vitórias e 2 empates. Ao término desta semifinal, o time de melhor campanha será o mandante. E o mandante tem direito de colocar a sua torcida, porque é jogo de torcida única. Então a torcida única, neste momento, ainda tem os 2 jogos semifinais, mas neste momento a melhor campanha do São Paulo. Então, se o campeonato terminasse hoje, o São Paulo seria o mandante e seria a torcida única do São Paulo. Se os 2 ganharem, se o São Paulo ganhar hoje e o Corinthians ganhar amanhã, aí o São Paulo é o mandante, que daí ele fica com uma vitória a mais do que o Corinthians. No momento, 5 contra 4. E aí faria 6 vitórias do São Paulo contra 5 do Corinthians, tá bom? Então, explicado aí o regulamento para dizer que o jogo terá torcida única. E a torcida única será com o time que tiver a melhor campanha. Vamos lá, Diego Alves anunciou mais cedo a sua aposentadoria. E aí, CH, qual o conceito dele como jogador? Excelente, bom, regular, ruim, qual é o conceito em CH? Bom. E para você, Gleger, que é o especialista, Gleger Zorzin, qual é o conceito do Diego Alves? Conceito bom.
Valeu, Gleger. Grande abraço pra você e até amanhã, Gleger. Se Deus quiser, Batistão, um abraço a todos. Tchau. Valeu, CH. Grande abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço. Boa noite a todos. Até amanhã. Volto a repetir, número gigantesco de mensagens e não deu para colocar todas as mensagens no ar. Mas muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Como é o caso aqui do ouvinte que mandou esta última mensagem que vamos ler. É o Cláudio. Essa atual administração do Guarani não gosta da torcida. É um absurdo essa tentativa de tirar o jogo de Campinas. E ficar contra a torcida é um tiro no pé. Tudo o que aconteceu e acontece é pela incompetência deste CA. Muito obrigado pela sua participação. O Guarani anunciou hoje em nota que o jogo diante do Palmeiras está mantido ou será realizado no Estádio Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro. E acabou! Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora...